Nessa aula, pessoal, vamos trabalhar com o exercício 5.15, né? Onde nós temos essa área rachurada, a rachurada que está entre uma parábola e uma reta, né? Então, formando duas figuras que estão na nossa tabela, que é a parábola e o triângulo, ok? Então, pessoal, é interessante a gente colocar essa parábola, porque perceba que ele escreve o nome lá vértice. Então, toda formulação que a gente coloca para a parábola, obrigatoriamente tem que ter o vértice, ok? Então, aquela formulação só vale quando vocês têm indicado na parábola o vértice, ok? E neste caso aqui, pessoal, se você for analisar a nossa tabelinha para parábola, o que nós vamos utilizar é o que? É essa aqui, né, ó. Essa parábola aqui. Note que na minha tabela, isso aqui é um quadrante de círculo. Aqui é a parábola. Note que nessa tabela, a parábola está nessa posição. Perceba que está completamente diferente do que está estabelecido aqui na figura, ok? Então é interessante vocês tirarem cópia dessa tabela, né, naquele papel de transparência, né? Porque eu coloquei até um exemplo bem interessante que eu fiz esse papel de transparência aqui, ó, e desenhei o que está na tabelinha. Você pode perceber que o que eu fiz no desenho aqui nesse plástico transparente está na tabelinha. Com isso aqui, pessoal, eu consigo levar os valores correspondentes à tabela do x do centroide e o y do centroide para cá, ó, tá vendo? É só eu pegar aqui e girar. É, professor, mas isso não precisa ser transparente, não. Pode ser, não, mas você pode ter o caso que você vai ter que fazer o quê? Ó? Você vai ter que trabalhar agora nessa posição, né? Ó. Então fica mais simples de você visualizar o x e o y do centroide de uma parábola se você imprimir, você não somente na parábola, mas tem outras situações que vocês vão ter que trabalhar e ter essa visualização, né, girando a figura, né? E muita gente sofre um pouquinho nessa questão. Mas vamos à resolução dessa questão que é a 5.15, né? Primeira coisa, vamos achar a área, né, ó. Minto, aqui vou cobrar a área, aqui é a área que nós vamos trabalhar. Ou seja, vou trabalhar primeiro com essa parábola, ok? Essa parábola, e depois vou trabalhar com esse triângulo, sendo que esse triângulo eu vou retirar. Então essa parábola vai trabalhar com a área positiva e esse triângulo com a área negativa, ok? Então vamos lá, área de uma parábola. Pessoal, essa parábola, quando ela é escrita num retângulo, ok? Quando ela é escrita num retângulo, se você tem aqui a maior área inscrita no retângulo, essa parte da parábola é 2/3 da área desse retângulo. Se você estiver trabalhando com essa parábola aqui, ou seja, que é menor, né, ó, vai ser 1/3. Vocês podem analisar que nessa tabelinha eu tenho um caso para duas parábolas. Essa que a gente vai analisar, ó, e essa aqui também é uma parábola, ok? Todas duas. E percebam que a área dessa parábola aqui, se você vai olhar, ó, vai ser 2/3 de A vezes H, que é o retângulo. Já essa aqui vai ser A sobre H sobre 3, ok? Então, sempre lembrando, quando essa parábola estiver escrita no retângulo, a área dela, que está rachurada, né? Você vai olhar se é a maior, 2/3, se é a menor, 1/3, né? Nesse caso, essa área aqui é a maior. Então, passa a ser o que, pessoal? 2/3 do retângulo, ok? Então, cuidado. Mas essa formulação só é válida se eu disser que isso aqui é o vértice, ok, pessoal? Então vamos lá. Depois que eu acho a área, eu vou trabalhar com o x e o y do centroide dessas figuras. Então vamos lá. Nós já vimos que essa parábola ela é maior parte quando está inscrita num retângulo. Então vai ser 2/3. Então vamos lá. 2/3 de quem? Qual é a área do retângulo? 75
vezes 120. Ok? Beleza. O triângulo, esse triângulo eu vou retirar desta área da parábola. Então, obrigatoriamente, a área dele tem que ser o quê? Negativa. Ok? Então, a área do triângulo vai ser 60 vezes 75 dividido por 2. Pronto, beleza. Agora sim nós vamos utilizar a tabelinha para determinar o x e o y do centroide. Ok? Então, em relação ao x, pessoal, se você for analisar aqui em relação ao x da parábola, percebam que esse x vai deixar de ser x quando eu coloco nessa posição, que é exatamente a posição que está aqui, ó, e ele vai se transformar em quem, pessoal? Na tabelinha está desse jeito, ok? Tá desse jeito. Quando eu for levar para a figura, o x passa a ser y e o y passa a ser x, ok? Então, se você vai colocar o x, eu vou olhar para o y da figura, que vai ser 3 vezes o x, né, vai ser 3 vezes h sobre 5, ok? Sendo que, preste atenção, olha outra coisa aqui, ó, o y aqui, que vai ser o x, é essa medida aqui. Então, esse 3h sobre 5 é essa medida aqui. Então, se eu quero saber a distância x, então eu vou ter que fazer 75, né, que é a distância toda, menos 3 vezes 75 dividido por 5. Então, essa é a distância x, né, que corresponde à tabela. Pessoal, cuidado para não se enrolar com isso, que corresponde ao y, ok? Por isso que é bom você ter a tabelinha, que você pode deslocar ela transparente para onde você quiser e você já consegue marcar. Ou seja, o valor da tabela que eu peguei para o y, né, já que isso aqui está deitado lá, ó, era esse aqui. Aqui passa a ser o x. Então, se eu tenho esse valor na tabela e eu quero esse valor, vou pegar o 75 e vou retirar esse valor. Foi o que eu fiz aqui. Beleza? Pronto. Próximo, vamos trabalhar com o y dessa figura. Ah, professor, o y passa a ser o x. O y passa a ser o x. Ou seja, está aqui o x, ó. A posição que ela está é assim. Então, o x vai ser o nosso y. Ok? Que vai ser o que, pessoal? Quando você vai colocar 3a sobre 8, ok? Então vai ser, como o a aqui vai ser 120, o y vai ser 3 vezes 120 dividido por 8. Note que esse exercício é somente aplicação daquela tabela e vocês não devem se enrolar com a mesma. Beleza, agora vamos para o triângulo. Triângulo é fácil, ou é 1/3 ou é 2/3. Nesse triângulo aqui, pessoal, a distância do centroide é o que, ó? O centroide do triângulo está mais ou menos aqui. Perceba que eu coloquei um pouco afastado em relação desse lado, porque esse outro lado tem menos massa. Então, ó, é 2/3 e aqui é 1/3. E já aqui em y é o contrário, aqui é 1/3 e aqui é 2/3. Ou seja, o centroide em x dessa figurinha vai ser o que? 1/3 de 75, que nesse caso vai ser o que? 25. E a altura vai ser 1/3 de 60, que no caso vai ser quem? 20. Então, beleza, pessoal. Acabou o nosso problema. Então, quando eu for fazer agora x vezes a e y vezes a, se essa tabelinha foi preenchida com os valores corretos, então vai ficar o que? Mecânico, né? Ó. Ou seja, 2/3 de 75 vezes 20 multiplicado 75 menos 3 vezes 75 sobre 5, vocês vão colocar na calculadora e vocês vão encontrar 1,8 vezes 10 a quinta milímetros cúbicos, ok? 2/3 de 75 vezes 20 vezes 3 vezes 120 dividido por 8, vocês vão colocar na calculadora e vocês vão encontrar 2,7 vezes 10 a quinta. Pronto. Agora vamos fazer o que? Menos 60 vezes 75 sobre 2 vezes 25. Né? Ó, vocês vão encontrar
menos 5,625 vezes 10 à quarta. Menos 60 vezes 75 sobre 2 vezes 20, vocês vão encontrar menos 4,5 vezes 10 à quarta milímetros cúbicos. Ok? Então, se eu quero saber a área, basta eu somar essa coluna aqui, ó. Quando eu somo essa coluna, pessoal, eu vou encontrar 3,75 vezes 10 à terceira milímetros quadrado. Quando eu quero saber o x vezes a área, é só somar essa coluna aqui, que vocês vão encontrar 1,2375 vezes 10 à quarta milímetros cúbicos. Se eu quero saber o y vezes a área, é só somar essa coluna, ok? Que vou encontrar 2,25 vezes 10 à quinta milímetros cúbico, ok? Pronto, se eu sei esse fator, o x do meu centroide vai ser igual ao somatório do x vezes a área dividido pela área. Isso aqui vai ser igual a quanto? 1,2375 vezes 10 à quarta, isso milímetros cúbicos, dividido por 3,75 vezes 10 ao cubo milímetros quadrado. Isso aqui vai ser igual, quando eu faço a divisão na calculadora, eu vou achar o x do centroide igual a 33 milímetros. Ok? E o y do centroide vai ser igual ao somatório do y vezes a área dividido pela área. Ou seja, 2,25 vezes 10 aqui, vezes 10 aqui, pessoal, é a quinta. Eu errei aqui. Ok? Esse valor aqui é 10 à quinta. Não. Vou colocar com a caneta mesmo. Isso aqui é 10 à quinta. E aqui também é 10 à quinta. Ok? Então, 2,25 vezes 10 à quinta. Lá vai eu escrevendo novamente. Pronto. Vezes 10 à quinta milímetros cúbicos, dividido por 3,75 vezes 10 a cubo milímetros quadrado. Isso aqui, quando você colocar na calculadora, pessoal, vai ser 60 milímetros. Ok? Então, pessoal, beleza? Você vê que o exercício ele é simples. O que pode acontecer é somente vocês se enrolarem na procura da tabela, né, pessoal? Então, vamos para o próximo exercício.